Olá, estamos iniciando o Santa Conversa e hoje nós vamos falar sobre a Quaresma, nesses dias finais aí, para a gente entender muito bem como celebrar a Semana Santa e como finalizar bem a Quaresma. Eu sou o Charles Andrade e hoje a gente vai trazer o Igor para falar com a gente sobre esses dias finais da Quaresma e como bem celebrar a Semana Santa. Boa noite, Igor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Charles. Salve Maria, Imaculada a todos. E a gente vai estar falando sobre esse tema que é extremamente importante para a nossa igreja, né? Já que a gente chama toda essa parte da Semana Santa de Semana Maior, que é a semana mais importante da igreja, então é indispensável, né, a gente não falar dessa semana que é tão importante para nós e como viver bem cada dia dessa semana, como se preparar decentemente, tudo isso a gente vai conversar aqui para que a gente possa viver a nossa fé com mais intensidade. Tá. A Semana Santa, geralmente, a gente pensa na semana inteira, mas a igreja celebra ali o Tríduo Pascal. Por que não se celebra os 3 dias, segunda, terça e quarta? Ou a igreja já tem as celebrações destinadas a esses dias? Então, o que acontece? Algumas paróquias, em algumas cidades, algumas dioceses têm o costume de celebrar dia a dia, né? A gente lembra mais do Tríduo Pascal, que é a quinta-feira, né, a sexta-feira, o sábado e o domingo, que é a festa mais da Páscoa. Importantes da igreja. Exatamente. Mas no domingo de Ramos, que é onde se inicia a Semana Santa, né, a gente relembra a entrada de Jesus em Jerusalém. E durante todos os dias, a segunda, a terça e a quarta, existem tradições menores, que a gente chama. E as tradições menores, elas são feitas em algumas cidades. Um exemplo, na terça ou na quarta-feira, se não me engano, na quarta-feira tem o encontro das imagens de Jesus com a imagem de Nossa Senhora. Jesus carregando a cruz com a imagem de Nossa Senhora das Dores. Só que ela é feita em algumas regiões do Brasil. Não são todas as regiões do Brasil que têm esse costume de fazer. E são tradições menores, assim como rezar a Via Sacra durante todos os dias da Semana Santa, né? Mas a celebração do Tríduo Pascal é a essencial, é que a igreja pede para que nós não faltemos. Pode o cristão católico faltar a uma dessas celebrações do Tríduo Pascal? De forma alguma, né? Algumas pessoas acabam tendo conflitos justamente por conta disso, né? Pessoas que às vezes têm algum trabalho até mais tarde. Um exemplo na quinta-feira, que acontece muito, né? Na sexta-feira santa chega a ser feriado, né? O sábado algumas pessoas trabalham meio período, mas principalmente na quinta-feira, que hoje infelizmente já não é muito respeitado por alguns estabelecimentos, algumas pessoas não fazem, não fecham, né, antes de um certo horário, as pessoas acabam tendo conflito em não participar de um dia do Tríduo, que seria a quinta-feira, que é a instituição da Eucaristia, né? Só que é importantíssimo para todos os católicos participar principalmente do Tríduo, principalmente. Tá. E aí o que o nosso catecismo da Igreja Católica, que a gente tem um exemplar, diz sobre as pessoas que não podem participar, ou se tem alguma exceção para alguém que tem algum problema de saúde ou algo do tipo? Sim, não. Para as pessoas que têm um problema de saúde ou não conseguirem participar, né, principalmente Deus conhece a situação de cada um, né? Ele sabe quem foi por, né, não conseguir ir e quem, né, usou de motivos para não ir. É como acontece também com o jejum, né? Algumas pessoas são liberadas dessa parte. Algumas pessoas são liberadas, os doentes, principalmente, que eles não têm condição de ir à igreja, né? Então é exatamente o trabalho dos ministros da Eucaristia ir à casa deles e fazer a celebração com eles, né, com cada um. E as pessoas que acabam tendo esse conflito no trabalho, né, para não perder o trabalho ou perder a faculdade, que já é uma conquista, e algo que é digno diante de Deus, as pessoas participam, mas depois rezam também, né? Não deixem de rezar nesse dia, né? Mas as pessoas que têm condição, é lei da igreja, né? A gente fala, né? Direito de todo católico ir. Não são dispensados. Não são dispensados. E assim, a gente viveu aí desde a quarta-feira de cinzas, estamos finalizando agora, e já chega o domingo de Ramos, esse tempo preparatório para a Páscoa do Senhor. Como um cristão católico se prepara muito bem, é claro, a gente já falou um pouco do jejum, mas tem a parte também de preparação em questão do confessar os pecados. O que a igreja fala sobre a confissão? Qual que é a importância da confissão no período da Quaresma? É importantíssima a confissão no período da Quaresma, principalmente, né? Mas é aquilo que a única coisa que a igreja pede no catecismo, né, se diz isso, de que ao menos uma vez no ano se confesse
por conta da Páscoa, comungue em estado de graça por conta da Páscoa. Mas a confissão, ela tem que ser feita da maneira correta também, né? Não adianta a gente só falar para as pessoas confessarem, a gente só ir lá falar alguns pecadinhos que a gente acha que é. Existe uma maneira de se preparar, existe, a igreja dá todos esses materiais para a gente se preparar para essa confissão. Ah, mas desde quando que se faz essa confissão? Né? Será que é uma coisa que surgiu aí nova, vamos colocar assim? Ou lá na Idade Média? Não, algo bíblico. Né? Quando Jesus ressuscita, ele aparece aos apóstolos e ele sopra sobre os apóstolos e diz: recebam o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes não serão perdoados. Ou seja, não é um sacramento que a igreja ou que alguém inventou, é um sacramento que Cristo colocou. O sacramento da penitência é um dos que nós temos biblicamente, onde Cristo fala: vocês têm autoridade em meu nome para perdoar os pecados. Tá, e por que eu devo me confessar com um sacerdote se a minha confissão ali com Deus, no meu quarto, ela não serve? Justamente por causa daquilo que a gente acabou de falar. Jesus deu autoridade aos apóstolos para fazer isso. Se não fosse necessário a confissão com um padre, né, ou com, no caso, os apóstolos confessarem as pessoas, então Jesus não teria por que ter instituído isso, né? Ele poderia dizer, vocês perdoem os pecados, mas as pessoas podem também se confessar diretamente comigo. Não, mas ele instituiu os apóstolos para fazerem isso. Tá, se na minha cabeça eu pensar assim, eu pequei, tô lá no meu quarto, faço minha oração de arrependimento, choro, leio a palavra, etc. E falo, não, Deus me perdoou, tô tranquilo, eu devo ainda me confessar com um sacerdote? É recomendável, porque existem dois métodos de se ver, né? Existe essa forma também, a contrição perfeita, a gente chama. A contrição perfeita é quando você cai em si do erro que você fez e por amor a Jesus você se arrepende. Porque a maioria das vezes, e é o que acontece, é o que a igreja entende também que é o comum, é que nós nos arrependamos por medo do inferno, nos arrependamos porque acreditamos que aquilo vai fazer algum mal pra gente, que nós vamos ser castigados. Todos esses são medos que levam a gente para a confissão. A gente tem que confessar justamente por esse medo, né? Mas quando se tem o medo de desagradar ao Senhor, quando se tem a tristeza de que se desagradou ao Senhor, pode-se fazer um ato de contrição perfeito. Nesse caso, o perdão ele é recebido até dos pecados mortais, mas é recomendado que você se confesse para ter a certeza da confirmação. Ok. E então a confissão é uma das formas de se preparar aí para a Semana Maior, para a Semana Santa. E aí justamente no primeiro dia da Semana Santa a gente tem o Domingo de Ramos, né? Justamente. Que é onde se abre, vou chamar de celebrações, se não fosse me corrige. Então, que abre as celebrações da grande semana da igreja, né? Quiçá não seja a maior semana de festas da igreja. Sim, com certeza. Então, por que a igreja celebra esse domingo e por que se chama Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos ele é celebrado principalmente para lembrar da entrada do Senhor em Jerusalém, quando ele entrando na cidade de Jerusalém, onde antes dele chegar já era muito popular o nome de Jesus, né? E ele utiliza ali do burrinho para entrar, um gesto de humildade, né? Que irritou profundamente ali os sacerdotes e as outras autoridades. Mas principalmente o Domingo de Ramos ele traz uma mensagem muito bonita, né? Que é o mesmo povo que acolhe Jesus com festa no domingo, né? E no Domingo de Ramos todo católico tem de fazer festa. É uma festa. Jesus está entrando em Jerusalém. Nós temos que fazer essa festa. Mas o mesmo povo que acolhe Jesus com festas, com louvores, né? Dizendo Hosana, o filho de Davi, aquele que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que vai condenar Jesus à morte. O mesmo povo que o acolhe, que o proclama o rei, também vai condená-lo à morte. É um pouco do que acontece hoje no dia a dia, né? E colocando isso para a nossa vida, será que a gente hoje não está louvando a Jesus, glorificando a Ele aos domingos e um pouco matando Ele no nosso dia a dia, até mesmo com os atos que a gente pratica, com a forma que a gente vive? Então, um pouco de eu celebro Jesus domingo na Santa Missa e ao longo da semana eu continuo crucificando castigando ele ali pelos meus atos, pelos meus pecados, a forma como eu lido com as pessoas no dia a dia. Exatamente, o Domingo de Ramos vem trazer essa mensagem tão preciosa pra gente, né? Será que eu estou sendo parte desse povo que acolhe Jesus, primeiro louva no domingo e durante a semana vou batendo e castigando meu Senhor? Né? Que ponto estou vivendo minha fé?
quanto que eu estou também usando o meu corpo para ferir Jesus, né? Exatamente. Eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou, então, de que forma que eu uso do meu corpo para sacrificar um pouco Jesus a cada dia que eu uso ele como a fé, que eu uso ele para o pecado. Exatamente. Tá, e aí, dentro dos ritos, né, então a gente já falou que segunda-feira é um dia maior, terça e quarta também, só que cada paróquia, cada local tem a sua celebração, mas a gente tem a quinta-feira santa, que a gente chama da Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor, que é onde Jesus reuniu ali os discípulos, né, e fez aquele ato do lava-pés, para nós, cristãos católicos, é também a festa da Eucaristia. Por que é a festa da Eucaristia esse dia? A festa da Eucaristia a gente coloca dessa forma. Eu gostaria primeiro, antes de falar da Quinta-feira Santa, que para mim é uma das missas mais carregadas de significados que existem, porque como você falou, a gente celebra não somente o lava-pés, que é um gesto extremamente importante para a igreja em geral, né? A gente celebra a instituição da Eucaristia e o sacramento da penitência, que é a confissão, né? Então a gente celebra três, né? É como se a quaresma se resumisse ali na Exato, se preparasse para aquele momento onde nós vamos iniciar. E é nesse momento que o Senhor coloca esses sacramentos, introduz na vida da igreja esses sacramentos, né? Mas a gente coloca como da Eucaristia, né? A instituição da Eucaristia, né? A gente chama. E a gente coloca dessa forma justamente porque nós vamos ouvindo o testemunho de Paulo, né? Não está nem nos evangelhos isso, está nos evangelhos a parte da ceia, do lava-pés, né? Mas Paulo vai falar aqui, se eu não me engano, no livro de Coríntios, uma das suas cartas a Coríntios, ele diz que recebeu da tradição, ou recebeu dos apóstolos, através da via oral, né? Da tradição oral, que o Senhor na ceia tomou o pão, deu graças ao Pai, e partiu, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em todas as traduções, sendo gregas ou sendo, né, da língua hebraica, não há outro significado senão este é. Isto é o meu corpo. Não é isto é uma representação, isso representa, isso significa. Não, isto é. Então, quando Cristo coloca isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele realmente institui o corpo e o sangue dele como na forma de pão, escondido sobre a forma de pão e escondido sobre a forma de vinho. E desde então, como diz São Paulo também no final, fazer isto em memória de mim, é o que Cristo pede, fazer isto em memória de mim. E ele ainda complementa: todas as vezes que se come deste pão, todas as vezes que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Então, para nós a Quinta-feira Santa é uma grande alegria, porque é o Senhor que cumpre a sua promessa, dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos, na Eucaristia e também na nossa vida. E ele deixa isso, e que é o que nós celebramos até hoje, né? Fazer isso em memória de mim, ali naquela ceia. E a questão do lava-pés também mostra o quanto que Jesus, não que ele se humilhou, né? Mas que ele veio para servir. Sim. Assim como nós no dia a dia, na nossa vida de cristão, a gente está aqui para servir ao outro. E cada vez mais o lava-pés, ele vem para mostrar isso. Nós temos que estar a serviço dos demais, a serviço dos meus irmãos de igreja e comunidade. Seria o lava-pés às vezes uma certa humilhação para quem no momento ali, acho que o padre está lavando os pés de alguns fiéis, ou se trata como algo mesmo de servidão dentro da igreja? Não, seria tanto da parte da humilhação, sim, né? Porque a humilhação em Cristo ganha sentido. Né, a gente vê isso, né? A humilhação gerada por nós, um pelo outro, às vezes a humilhação mundana não tem sentido, é vazia de sentido. Mas se humilhar por causa de Cristo faz todo sentido, porque Ele mesmo se humilhou, né? Em que momento que Cristo se humilhou? No momento em que Ele desceu de sua divindade para ser a nossa humanidade. Ele se humilhou a ponto de, sendo Criador, tornar-se criatura, de certa forma. Então ele era 100% homem, 100% Deus, todo homem, todo Deus. Então ele se humilhou por nós, né? Sofreu os nossos pecados, e o ato do lava-pés é justamente, e tanto para quem vê às vezes o padre como uma pessoa inacessível, né? Algumas pessoas dentro da igreja até veem que o padre é uma pessoa inacessível, e não, ele vem para se provar que ele é, em pessoa de Cristo, a humildade.
Então ele se faz humilde por nós. E para nos dar exemplo de que, como Jesus Cristo diz, o servo não é maior do que o seu Senhor, né? E é por isso que ele lava os pés dos seus apóstolos, porque ele é de igual. Não vos chamo mais, né, de servos ou discípulos, vos chamo de amigos, porque todos nós somos irmãos em Cristo. Vamos falar mais um pouco então da quinta-feira, já que é o ápice ali, um dos ápices da Semana Santa. Por que já que a igreja em si tem os padres, os diáconos, por que não só eles distribuem a Eucaristia e eu tenho que ter os servos, os ministros da Eucaristia? Por que existem os ministros da Eucaristia para também apoiar algum fator de decisão para definir quem vai ser ministro ou não da Eucaristia? Os ministros da Eucaristia, principalmente, eles foram instituídos justamente porque, graças a Deus, a igreja foi ficando maior e foi se expandindo. Mas os ministros, eles não vieram de alguma coisa, até mesmo que vão colocar o Papa ou algum bispo ordenou. Não, foi um movimento, isso que é o mais bonito, é um movimento interno da igreja, né? Então, os leigos, né, começaram, inclusive isso tem muito a ver com a história de Corpus Christi. Vai ter muito a ver com a história de Corpus Christi, né? Os leigos dentro da igreja foram formando grupos para fazer pequenas adorações à Eucaristia. E nessas pequenas adorações foi surgindo a vontade de levar a Eucaristia para as pessoas que não tinham como visitar as igrejas. E devido a isso foi surgindo a necessidade e os bispos foram vendo aqueles grupos se formando, grupos de pessoas que se formavam para adorar a Eucaristia. E dali surgiu, né, a ideia de ter ministros ordenados, né, ministro extraordinário, porque os ministros ordenados são os padres e os bispos, né, mas os ministros extraordinários que iam apenas levar a Eucaristia para essas pessoas. Então é importante a gente ver que a gente pensa às vezes que tudo vem ao comando da igreja. Não, a igreja ela é do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo sussurra no coração de alguém, né, e quando vem do Espírito Santo, a coisa acontece. Né? A gente pode ver não somente com os ministros da Eucaristia, mas tantos outros movimentos da igreja que foram um sussurro do Espírito Santo no coração de algumas pessoas e se tornaram coisas que hoje para a igreja são importantíssimas, né? Não se consegue pensar hoje em uma igreja que não tem um ministro da Eucaristia, pelo tamanho que a igreja tem, né? Pela quantidade de pessoas que são beneficiadas por isso. Então é muito bonito ver que a instituição dos ministros, né, foi devido a um movimento interno da igreja. E é um fator de decisão assim, essa pessoa tem todas as características para ser um ministro, ou é uma decisão do padre por escolha e vontade própria em definir quem vai ser ou não ministro da Eucaristia? Normalmente, tradicionalmente na igreja, são os padres quem chamam as pessoas, né? O padre quem chama uma pessoa para ser um ministro da Eucaristia, né? Porque o padre está ali vendo a vida da comunidade, né? E faz mais sentido, obviamente, tanto para o bem da comunidade, que ele chame alguém que esteja ali ativo, participando, né? Não faz sentido o padre chamar para ministro de Eucaristia alguém que não está ali todos os dias participando da Santa Missa, né? Inserido na vida da comunidade. Então o padre que está ali sempre seleciona a pessoa passa por uma formação, né, antes, que nesse período ela pode sim vir a desistir, né, mas é um período de formação para que ela entenda o tamanho do ministério que ela vai carregar, o tamanho que o ministério tem. E aí ela é instituída pelo bispo em uma celebração toda especial, né? E normalmente apresentada na Quinta-feira Santa, que é o momento ali, o ápice. E há um tempo para ser ou é para sempre? O ministro, ele tem o seu tempo, né? Ele tem, hoje aqui em Ribeirão a gente tem o ministro por 2 anos, aí ele tem que renovar, né, a sua instituição, né? Não é como um sacramento da ordem no quesito do padre, né, do diácono, que uma vez você sendo instituído padre, mesmo que você acabe perdendo a demissão, você continuará sendo padre pelo sacramento, que é pela profundidade daquele sacramento. Como o ministro ele é extraordinário, caso ele venha a não querer exercer mais o ministério, ele pode não fazer, né, mais isso. Inclusive tem algumas comunidades que os próprios acólitos, eles já são ministros da Eucaristia, graças à história de São Tarcísio, que era acólito e ministro da Eucaristia, né, lá nos primórdios da igreja. A gente já teve na nossa paróquia pessoas que eram ministros e acólitos ao mesmo tempo. Sim, sim. Também. E só para finalizar esse tema, então, o ministro da Eucaristia é um serviço
que ele vai além das paredes da igreja, né? Exatamente. Então, é igual você colocou aqui no início, ele vai levar a Eucaristia, ele vai levar Jesus aos demais que estão acamados ou que estão precisando ali de receber Cristo e impossibilitados de ir até a igreja receber Cristo ali. Então, sai uma igreja em saída. Então, exatamente. Que não fica na servidão ali somente no ambiente da igreja, ele sai dali e vai servir ao outro lá fora. A função máxima do ministro é essa, né? É não somente servir ali, mas sair dali para servir, né? Levar Jesus às pessoas. Boa. E chegamos então na Sexta-feira Santa. É o dia que a igreja... É a celebração, acho que mais triste que existe, né? A gente recorda aí a morte de Jesus. Mas por que a gente celebra a morte de Jesus? Essa é uma excelente questão, né? É uma questão que, inclusive é motivo de debate dentro da igreja, até fora, com outras religiões, né? Acontece esse debate, principalmente por que a gente celebra a morte de Cristo, né? Não tem que celebrar a morte de ninguém, né? Só que, na verdade, é pela morte de Cristo que recebemos a vida. É através da morte de Cristo que nós somos libertos dos nossos pecados, né? Então, recordar na Sexta-feira Santa a paixão de Jesus, inclusive é até bom lembrar porque a paixão de Jesus, ela começa já no Domingo de Ramos, né? Mas ela tem o seu ponto de intensidade na quinta-feira após a missa, né? Na quinta-feira após a missa, né, depois que nós comungamos, nós não temos a bênção final, porque a celebração que continua. Exatamente. A celebração da quinta-feira vai terminar no sábado da Aleluia. Então, por isso que a gente chama, realmente o tríduo por excelência, né? É o tríduo por excelência. Então, na quinta-feira à noite, nós relembramos quando Jesus é levado, ele vai até o Horto das Oliveiras, para sofrer toda a sua agonia, né, quando Jesus soa sangue. Então ali naquele momento a gente começa a meditar a paixão do Senhor já, o quanto que ele ia sofrer por nós, né? Só da gente pensar que a gente já fica com ansiedade, já começa a suar, tremer. Imagina o Senhor que suou sangue por nós, imagina o tanto dos pecados que ele havia de absorver, digamos assim, né? O tantos pecados que ele teria que ser culpado para libertar a nossa humanidade. Então ali a gente já começa a ver a nossa miséria, né? O quanto que nós somos miseráveis e assim ver na grandeza de Jesus de pegar todos os nossos pecados, né? Sobre ele. Não poderia, agora falando com um olhar humano, e às vezes como uma pessoa mundana diz, não poderia Deus na sua misericórdia e no amor que ele tem para conosco e que ele tinha muito mais para seu filho, o poupar da situação que ele iria passar, porque ele sabia que ia acontecer. Cristo também sabia que aconteceria em algum momento. Não poderia Deus poupar o seu filho daquela situação, uma vez que lá no Domingo de Ramos uma multidão acolheu, depois uma multidão pediu a sua crucificação. Não poderia Deus já poupar Cristo disso tudo, já que aquela geração era uma geração que não agradeceu a Cristo por tudo que fez, pelos milagres que realizou naquela época? É interessantíssima essa pergunta, na verdade, mas a gente tem que entender uma coisa como cristão. Se nós somos cristãos, nós temos que entender isso, que a vida de Jesus é para a morte. Jesus, ele veio único e exclusivamente para morrer por nossos pecados, né? Mas por que ele teve que passar por esse sofrimento, né? É uma pergunta até interessante e muitas pessoas fazem, né? Não poderia ter sido poupado, como você falou, mas isso não é uma coisa que aconteceu naquela época, não. Isso é uma culpa lá dos primórdios, na criação da humanidade, quando Deus deu a liberdade para o homem e o homem escolheu o mal, ainda assim. Ainda tendo tudo aquilo que é bom, ele escolheu o mal. Pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo. Então, a morte, né, entrou no mundo pela desobediência. Então, teria que vir alguém puro, como foi o primeiro homem, teria que vir alguém puro, imaculado, como vivesse a obediência até a morte. E esse foi o caso de Jesus Cristo, que se encarnou imaculado, sem pecado nenhum, e obedeceu ao Senhor. Foi tentado do mesmo modo que Adão foi tentado, e ainda assim ele obedeceu ao Senhor. Então não teria como haver a glorificação sem a dor. Não teria como passar por isso, libertar a humanidade desse pecado sem que houvesse o sacrifício.
Cristo teria em algum momento se arrependido na cruz pela situação que ele viveu ali, quando ele fala, Senhor, por que me abandonaste? Eu acredito que... Senhor, não, meu Deus, desculpa. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu acredito que o arrependimento possa ter vindo sim. A Bíblia não deixa explícito, né, dessa forma que ele se arrependeu. Em outras partes, né, no Antigo Testamento, fala que o Senhor arrependeu de ter criado o homem, né? Mas não se arrependeu por causa da nossa maldade, mas sim porque por causa da nossa liberdade nós nos fazemos mal. Mas ele se arrependeu, né, como homem, como qualquer homem, qualquer um de nós, ser humano, se arrependeria de ver que ainda assim, sofrendo por tudo aquilo, as pessoas não iriam acreditar, de certa forma, mas tudo valeria a pena no final. Então, ao mesmo tempo que bate seu arrependimento, né, também ele é lembrado da sua missão. Quantas pessoas serão salvas por causa dele? Eu ouvi esses tempos, e não faz muito tempo, uma pessoa dizia que e aí, não sei se você comunga da mesma ideia, que Cristo, que o Senhor olhou para Cristo ali na cruz, só que como Cristo estava carregado por todos os nossos pecados, e Deus odeia o pecado. Exato. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele não conseguia nem enxergar o seu próprio filho ali, porque ele só via o pecado. Só via aquele monte de pecado. Então Deus não conseguia nem enxergar o pecado. E aí tem até uma alusão à lágrima que cai do céu, a gota que cai do céu no momento da crucificação de Cristo, né? Porque ele não consegue olhar para o seu próprio filho. Então Deus fica muito triste em ver o seu filho entregue e dilacerado, assim como estava no domingo, na sexta-feira, né? Que é o que a gente celebra, naquele dia da crucificação. Então, não sei se comunga da mesma ideia, da situação de Cristo carregando todos os pecados por nós, e mesmo assim a gente continua pecando, né? É claro que a igreja nos ensina do arrependimento, da confissão, igual a gente colocou aqui, mas cabe a nós pensar um pouco, né? Às vezes a gente murmura tanto, questiona tanto e esquece do sofrimento que Cristo passou lá na cruz. Mas a gente às vezes machuca a unha do pé e fala, nossa, Senhor, como dói. Mas Cristo teve várias chagas, né? Exato. E foram pregos que ficados ali, foram chicotadas, e mesmo assim se manteve firme porque ele tinha que cumprir a missão dele. Exato. E às vezes no meio do nosso caminho, às vezes a gente como servo da igreja, né? E para os servos também que estão aí, a gente encontra dificuldades e a gente cai nessa dificuldade. Ou então nós também, como seres humanos que vivemos no mundo, a gente cai nessa dificuldade. Quantas vezes Cristo caiu? A gente vai ver isso na Via Sacra durante esse período. Quantas vezes Cristo caiu e ele continuou a sua missão, levantou e carregou a sua cruz. Então fica isso de lição pra gente, né? Quantas vezes Cristo caiu? Quantas vezes eu vou ter que cair também para pegar a minha cruz e carregar? Assumir real a minha missão aqui no mundo. E é a missão, e é a lição também que Cristo traz, né? Não importa o quantas vezes você caia, levanta, toma sua cruz e me siga. Importante. Temos o sábado de Aleluia, né? Temos. Que encerra aí a última, o último dia do trido, né? Que é quando a gente recebe realmente a bênção final, né? E tem aquela grande brincadeirinha, aleluia, na testa do que a gente aprendeu lá na infância. Não, o sábado da aleluia, ele é pra gente o sábado da alegria, né? Já o próprio sábado da aleluia já se fala que é o sábado da alegria. Então, ele é para ser celebrado com festa, a maior festa que a gente puder fazer, né? Tanto é que as pessoas até falam, mas não é 3 dias após a ressurreição, né? Sendo que Cristo morreu na sexta-feira, né? Só que a questão, né, é que a gente pode ver que não é feito em ordem cronológica, mas sim em ordem do significado, né? O significado que traz. E o sábado da aleluia, ele é uma celebração, a gente não pode negar, grande, muito grande. Principalmente nas igrejas que fazem os 7, se não me engano, são 7 salmos que se canta, acho que... 7 leituras, 7 salmos que se cantam, ou seja, é uma missa muito grande. Só que ao mesmo tempo, há quanto tempo que a gente não esperava por uma festa na igreja, né? A gente que passa essa quaresma precisando cantar músicas que silenciam o nosso coração, né? Algumas igrejas têm até a tradição, acho que muito bonita, de cobrir os santos até o sábado, né, da aleluia, justamente para que nós, nesse momento,
entramos na escuridão com o Senhor, passamos 40 dias do deserto. Então, quando chega a festa do Senhor, é o momento de nós lembrarmos que na vigília pascal, Cristo está vencendo a morte. Ele vai à mansão dos mortos, desce à mansão dos mortos, resgata ali os que estão, vai aos infernos apenas para mostrar a sua glória, para dizer que Deus venceu, para dizer que o Senhor é maior do que aquilo. E ele vem e a gente tem a tradição famosa festa do fogo, né? Por que a igreja celebra a festa do fogo? Qual que é o significado maior aí nesse dia? Que é lindo, né? A celebração, aí a missa ali do Sábado Santo, é uma missa muito linda, apesar de grande, né? O povo está acostumado, eles são preparados. Por que celebra a festa do fogo? Qual a importância dessa luz aí dentro da igreja? A festa do fogo, ela é algo também, ela é uma tradição, a gente diz uma tradição com T menor, né? Mas é uma tradição que foi se colocando muito forte nas comunidades hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. E essa festa do fogo, ela tem um significado realmente da luz de Cristo, né? Então, tanto é que a luz que incendeia o Círio Pascal, perdão. A luz que incendeia, que ilumina o Círio Pascal e depois é passado para toda a comunidade, né? Então, a gente pode ter vários significados com essa luz, né? Mas principalmente que é a luz de Cristo que vem ao nosso encontro. Então, a gente pode ter, alguns teólogos têm até a explicação de que a luz maior, aquela fogueira, é Deus Pai, né, que incendeia Deus Filho, né, que comunga na união hipostática, né, e com o Espírito Santo. Então a Santíssima Trindade ali representada num pequeno fogaréu, né, digamos assim, num pequeno fogaréu, que ilumina e depois com o Cristo, com o Espírito Santo, passa para a sua igreja. E todos nós somos a igreja de Cristo, né? Então, assim, tem vários significados que podem ser tirados dessa fogueira, né? Do fogo santo, a gente pode chamar assim, do fogo santo que é abençoado. Mas eu acho esse significado muito importante, que é a Santíssima Trindade ali, que se encontra, né, agora com Cristo ressuscitado, que incendeia a sua igreja. A morte e ressurreição de Cristo, ela vem, de certa forma, isso vira uma pergunta depois, dar um fim nos sacrifícios que lá no Antigo Testamento aquelas gerações faziam para se banhar do pecado? Exatamente. Cristo, por isso que nós chamamos que Cristo é o Cordeiro de Deus, né? Porque era o símbolo do sacrifício, né? Até mesmo que o próprio Senhor deu, né? Porque o Espírito Santo, ele é incrível. Eu falo isso até hoje, o melhor autor que existe é o Espírito Santo. O melhor autor que existe é ele, né? Porque desde o começo, né, o primeiro animal a ser sacrificado foi um cordeiro puro, imaculado, sem mancha. Tem que ser o cordeiro, né? Então não pode ser qualquer cordeiro, tem que ser o cordeiro. E ele tem que ser puro, tem que ser de 1 ano, tem que ser dessa forma, tem todos os requisitos e aí sim ele pode ser sacrificado. Mas por que, né, tantas coisas? Para que Cristo, que é o Cordeiro Santo de Deus, seja sacrificado. Ele que é puro, sem mancha e que veio para salvar os nossos pecados. Então ele veio por fim a tudo, né? Ele veio por fim a esse sacrifício. É interessantíssimo também lembrar da passagem de Abraão e Isaac, né? Que Abraão vai sacrificar Isaac, né? E é até onde o Senhor mostra que ele não se agrada dos sacrifícios humanos, né? Quando a gente usa até o símbolo que Cristo foi o sacrifício por excelência, é porque ele se colocou por nossos pecados, assim como aquele pequeno cordeirinho no lugar de Isaac. Então, no lugar do filho, o cordeiro é sacrificado, né? E em Cristo é o contrário. Se tira o cordeiro e se coloca o filho para ser sacrificado. Interessante. E a nossa tradição católica de celebrar aí o domingo de Páscoa após todo esse tríduo pascual, então a gente teve a quinta, teve a sexta, o sábado é santo que se encerra o tríduo e o domingo de Páscoa, que é um dia festivo e é o tempo que a gente se preparou todo aí da quaresma para chegar nesse dia. É claro que o sábado santo é o dia mais alegre ali da igreja, porque a gente anuncia que Cristo venceu a morte. A igreja ela se formou ali, me corrija se eu estiver errado, aos pés da cruz, naquela dor. E não acabou ali naquela dor que ficou, né,
do choro das mulheres e de Cristo crucificado. A igreja surgiu dali, surgiu muito mais forte e está aí há mais de 2000 anos pregando o Evangelho, pregando Cristo, continuando na missão de Cristo na Terra. E a gente celebra no domingo de Páscoa a vitória de Cristo sobre a morte. Exato. Só que além disso, o mundo começou a nos roubar, como sempre, esse domingo. E entregou ele para o coelhinho. E foi. Entregou para o coelhinho. Só que como nós cristãos podemos resgatar de volta a cultura de celebrar a Páscoa como a vitória sobre a morte, ao invés de falar que o coelhinho trouxe os ovos, que nem é o coelhinho que bota o ovo. Detalhe. Não, assim, é muito bonito. Eu acho importante, antes da gente entrar no domingo da Páscoa definitivamente, lembrar que a celebração do sábado da Aleluia, ela é a maior celebração da igreja. É a celebração, a gente fala que é até a celebração mais importante, né? Mas a igreja fala que tem que comungar por causa da Páscoa, mas o Sábado Santo já se chama Vigília Pascal. Então, é a festa mais importante da igreja, né? Indispensável para o católico não participar. É dever do católico participar dessa missa, mas é mais dever ainda do católico participar do domingo, porque muitas vezes isso acontece e ainda há tempo de corrigir, e esse é o melhor de tudo, ainda há tempo de corrigir, mas muitas pessoas participam do sábado e não vão na missa do domingo, né? Nosso padre até comenta disso a maioria das vezes, né? Que a maioria das pessoas vão para o sábado, aleluia, para a vigília, e o dia, ao invés da vigília, o dia, no domingo, e não vão no domingo. E assim, aí você percebe isso que você está falando, uma boa parte das pessoas participam das grandes festividades da Semana Santa, da Semana Maior, mas não se voltam depois ali no domingo, que é o preceito cristão, né? Estar ali a cada celebração, participar realmente do banquete e fazer aquilo que Cristo pediu pra gente lá na Quinta-feira Santa, fazer isso em memória de mim. Sim. Mas então, assim, é dever do católico participar do domingo de Páscoa e do sábado da Aleluia. São as missas mais importantes de toda a igreja. Como eu falei, né, a gente já comentou aqui no começo, algumas causas as pessoas às vezes não podem estar trabalhando, estão trabalhando, não podem participar das outras missas. É compreensível. Mas o sábado e o domingo é indispensável para todo católico, né? É o preceito. Como viver bem, né, a Páscoa? Como o dia da Páscoa, principalmente? Porque a Páscoa nós temos até as oitavas, né, de Páscoa, que nós temos que sair desejando realmente Feliz Páscoa todos os dias, né, nessas oitavas. Mas a Páscoa ela tem que se viver da maneira cristã correta. Então significa que eu não posso falar para o meu filhinho do coelhinho da Páscoa? Não tem problema, fala. É importante para a criança ter isso, mas não tira o significado, não troca. Não troca os significados. Primeiro vem Cristo. Eu preparei lá, comprei um ovo de Páscoa para meu filho. Legal? Sem problema. Mas antes, vamos na missa. Porque primeiro vem Cristo. Primeiro vem Cristo. É a ressurreição do Senhor que eu estou comemorando. E aquilo lá, a gente se preparou a quaresma inteira, né? Alguns não comeram doce, outros não fizeram isso, não tomaram cerveja, algumas outras pessoas não comeram carne. É no domingo que eu vou me empanturrar? Não é dessa forma. Você vai aproveitar o seu domingo, vai comer o seu doce, beber sua cerveja, com moderação, né? Porque a festa não é sua. A festa não é sua, a festa é de Cristo. É para Cristo, né? Então eu acho que não é que a gente tenha que cortar definitivamente. Não pode fazer isso, não pode. Tem que comer só uma carninha. Tem que beber só a latinha. Não. Vai lá, faz as suas coisas. Com moderação. Aproveita com moderação. E nunca se esqueça do verdadeiro significado. Cristo ressuscitou. E pela morte e ressurreição de Cristo nós temos a vida eterna. Então não adianta você perder a vida eterna no dia que Cristo ressuscitou para isso. Não adianta. Inclusive, muitas pessoas, a partir do preceito, não, desculpa a palavra, a partir do jejum que eles realizam ali, ou de algo que eles comprometeram durante a quaresma, eles deixam de praticar aquele ato para a vida inteira. Sim. Exemplo, as pessoas que se comprometem e que fazem um grande mal, que é a questão do cigarro, a questão da bebida alcoólica, às vezes a questão do refrigerante, do doce, etc. Tem gente que consegue levar isso para a vida toda, porque ele viu como mudou a vida dele ali. Então não é só isso que eu faço nesses 40 dias, é o que eu faço e que eu percebo a mudança na vida inteira. Porque a quaresma vem para nos instigar à mudança. Exato. De qualquer forma.
Então, percebe-se no cristão católico, principalmente, que é quem realiza ali esse jejum durante a quaresma, essa conversão. E a gente precisa olhar pra gente e falar, nossa, mas quanto que eu mudei? O quanto eu, colocar entre aspas, o quanto eu emagreci de não comer o doce, o quanto que eu mudei o meu cheiro de não fumar, o quanto que eu mudei a minha visão de vida, a visão das pessoas por não fofocar às vezes, Sim. ou por não beber a minha cerveja. Então muda o cotidiano da pessoa, a pessoa consegue perceber a mudança. Só que isso é na pessoa. Exato. Não vai ser eu ou você que vai chegar na pessoa e falar assim, cara, muda de vida porque você ficou 40 dias sem, agora você vai beber muito, bastante, ou não vai beber nada? Não, é decisão da pessoa. Mas é importante colocar isso, porque não é só os 40 dias, não acaba ali, não acaba com a morte, não acaba com a ressurreição. Se prospera, por que eu não posso parar? Entendeu? Por que eu não posso usar da minha conversão da quaresma pro resto da vida? Então é um pouco disso. A quaresma não é para parar ali nos 40 dias da morte. Tudo tem um sentido, aqui assim como a igreja tem os ritos, né? Sim. Tudo tem um sinal. O que eu devo ser? Que pessoa eu devo ser a partir daqui, da morte e ressurreição? Que exemplo que a morte de Cristo deixa para mim a partir de hoje, a partir da celebração que eu participo? Entendeu? E também não esquecer só a morte. Morreu, ressuscitou, mas e eu? O que eu estou ressuscitando dentro de mim cada dia? Como eu estou plantando e gerando frutos a cada dia? Porque Cristo plantou e gera frutos até hoje. Gera frutos até hoje, exatamente. E como eu, como cristão, como católico, estou levando esse fruto para os demais, para quem mais precisa também. Nossa, não, é extremamente importante ter essa reflexão. E é assim que um católico tem que ver realmente o Domingo da Páscoa. O Domingo da Páscoa é o renascer, né? Tem até um testemunho muito bonito de um pregador famoso, Dunga, né? Participou muito da Canção Nova, hoje ele prega em outros lugares, mas ele diz que uma vez ele entrou no túmulo de Lázaro, né? Onde Lázaro foi sepultado lá em Jerusalém, e ele falou que deitou lá no lugar onde poderia, e pediu para alguém chamá-lo, né? Dunga, vem para fora. E ele disse que nesse ato de sair para fora, ele realmente algo mudou dentro dele. Então a Páscoa, a gente não precisa ir para Jerusalém para viver essa experiência. A Páscoa, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, a gente consegue viver essa experiência. O que hoje eu posso matar em mim? O que na sexta-feira morre com Cristo? Será que é o meu pecado? Será que são as coisas que eu faço de errado? Meus maus costumes? É isso que morre com Cristo para eu renascer um novo homem? Assim como Cristo morreu com todos os pecados, eu posso morrer com Cristo para renascer, ressuscitar um novo homem? Quando a gente percebe que toda essa Semana Santa traz esse significado, a nossa vida começa a mudar também. A gente tem sempre oportunidades, todo domingo da Páscoa, né? Todo domingo que a gente celebra o Senhor, ressuscitar como um novo homem, uma nova mulher, ressuscitar como pessoas novas, cristãos melhores. Lembrando que quando a gente fala de conversão, não é um negócio que acontece da noite pro dia, né? Eu dormi hoje domingo, hoje segunda, hoje terça, qualquer dia da semana, amanhã eu vou acordar e sou santo. Não, a santidade e a conversão se vive a cada dia. É uma busca que nós cristãos vivemos e não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil. A Quaresma diz muito isso, né? Vem muitas tentações durante esse período, só que cabe a nós o agir nosso, se vamos cair ou não. É muito difícil e o cristão que se compromete a seguir firme na fé cristã, na fé católica, prepara o lombo que vem chumbo, porque é difícil seguir a fé, não é fácil, principalmente para quem é servo, para quem vive a fé cristã, e nesse período, finalizando a Quaresma, ainda é mais difícil ainda, porque sempre algo vai nos levar à tentação, a cair. Então, assim como Cristo caiu, ali cabe a nós cair, levantar e voltar ao caminho. Assim como o filho pródigo voltou para Cristo, nesse período aí finalizando a Quaresma, que tal você também voltar para Cristo, voltar para a casa do Pai, que lá Ele te espera para algo novo, para se transformar em um homem novo. Exatamente. É isso aí, Igor. Tem algo a acrescentar? Acredito que nós falamos já bastante. Eu só gostaria de convidar todas as pessoas que estão assistindo, né? Principalmente aqueles que estão mais aqui na nossa região, na nossa comunidade,
participem, né? Busquem participar sempre dessas convivências de cada dia que a gente vai ter na comunidade, principalmente da Semana Santa, é indispensável. Busque participar, busque viver cada dia da Semana Santa de forma intensa mesmo, né? Querendo mudar de vida. Então, é um convite sincero que nós fazemos, e também, né, aqueles que se sentirem chamados, né? Acredito que eu posso falar, nós vamos estar fazendo um encontro do domingo de Páscoa, né? O domingo da ressurreição já é o segundo ano que nós fazemos. Então eu queria convidar você mesmo a estar participando, né? Comenta aqui, fala pra gente, manda alguma mensagem, a gente tem o Instagram também, né? Então pode mandar mensagem pra gente, que a gente vai te acolher e a gente vai fazer de tudo para que você participe e tenha uma experiência especial nesse domingo de Páscoa. Que assim como nós falamos, que nós possamos deixar o nosso eu antigo morrer com Cristo para ressuscitarmos novas pessoas. Então, neste domingo, nós vamos ter, domingo de Páscoa, dia 31, nós vamos ter o nosso encontro que vai começar depois da missa das 8 da manhã e vai até por volta das 11 horas. Mas mais informações vocês vão ficar sabendo, né? Aqui a gente vai dar um jeito de publicar sempre. Mas que vocês principalmente busquem participar dessa Semana Santa com todo o coração de vocês. É isso aí. E a gente convida, né, a comunidade a estar presente nas celebrações. Justamente. A gente tem de segunda a quarta na programação que vai ser colocada na rede social da paróquia. Paróquia Nossa Senhora dos Anjos Santa de Virgens, aqui do bairro Torrigon. E também vamos colocar também o Tríduo Pascal, que vai acontecer na quinta-feira, salvo engano, às 20 horas. Na sexta-feira a gente tem duas celebrações, uma na Matriz Santa de Virgens e uma celebração na Nossa Senhora de Nazaré às 15 horas. E no sábado santo a missa começa às 19h30, sempre na Matriz Santa de Virgens, uma missa única para toda a paróquia, reunindo aí toda a comunidade em festa pela grande festa que é a ressurreição de Cristo. Sim, e a vitória de Cristo sobre a morte. E aos domingos continua a programação normal da paróquia, que é o dia da Páscoa do Senhor. Aí missa na Santa de Virgens 8 da manhã e 7 horas da noite, e na Nossa Senhora de Nazaré 9h30 da manhã. É isso. Igor, obrigado por compartilhar esse momento com a gente. A gente agradece aqui todo mundo que está assistindo, e quem vai curtir, quem vai compartilhar com os demais que gostariam e que pode tocar eles, uma das palavras que a gente colocou aqui. A gente agradece demais a participação, os comentários, as curtidas que vão dar aqui nesse nosso canal novo, no Instagram, nesse compartilhar também. E fica aqui o convite a todos para sempre estar com a gente nas nossas divulgações, nas nossas publicações aqui nesse canal. Obrigado a todos. Igualmente, agradeço muito, e que venham mais episódios, que a gente possa encontrar mais vezes para falar de coisas tão maravilhosas que nos levam à santidade e ter realmente uma santa conversa. É isso aí. Até mais com mais santas conversas como essa.